Bom dia, galerinha do sétimo ano. E aí, preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Renascimento e o humanismo. O que foi o Renascimento? Renascimento foi um movimento cultural, intelectual, que surgiu na Itália e depois se espalhou pela Europa. Esse renascimento ele vai ser muito importante porque ele vai ser um momento decisivo para a chamada modernidade, dando aí uma quebra entre a Idade Média e o Novo, o que vai ser chamado de moderno, certo? Vamos aprender um pouquinho sobre o que é o Renascimento e como foi que ele aconteceu. Bom, em que contexto, como foi que surgiu o Renascimento, né? Vamos lembrar um pouquinho. Nós vimos que a partir do século XI a Europa ela passou por mudanças importantes, como o aumento de produção de alimentos, gerando mais comida. A gente viu que as pessoas podiam viver mais, ter mais filhos, então houve um aumento da população. Nós vimos que houve um crescimento do comércio com o Oriente, surgiu as feiras e as casas bancárias, houve o revigoramento da cidade, as cidades elas retomaram o seu crescimento e a sua importância. Tinha caravanas de mercadorias, com mercadorias de várias partes do mundo, troca de moedas com os banqueiros e o aumento das tropas de navios, Então, houve um aumento na quantidade de pessoas nas embarcações para as viagens marítimas, certo? Bom, uma classe que nós vimos que surgiu na Idade Média e que ela começou a se fortalecer foi a burguesia, Qual o papel da burguesia? Quem era a burguesia? A burguesia geralmente eram pessoas que eram donas de navios, de bancos, e vendedores de mercadorias. Eles detinham muita riqueza. Então eram chamados novos ricos da época. Eles buscavam prestígio social e político, ou seja, eles tinham dinheiro, mas queriam ser bem vistos na sociedade e aceito e queriam ter participação política. As principais atividades eram atividades mercantis. Mercantis tem a ver com comércio, certo? Então, produtos, eles controlavam as pesos, medidas e esse conhecimento, o conhecimento burguês, ele era apreciado socialmente. E o Renascimento? Nós conhecemos o contexto, como era que estava a Europa. E como foi que surgiu o Renascimento? A origem do nome Renascimento vem porque durante esse período de mudança, a Idade Média ela era conhecida por muitos como a Idade das Trevas. Era para muitos estudiosos da época, era como que o conhecimento havia desaparecido, mas muitos pesquisadores discordam dessa ideia. E como fazer renascer a cultura? Intelectuais desse período, eles acreditavam que era necessário ignorar o que foi produzido na Idade Média e valorizar as obras da Grécia e da Roma Antiga, que para eles eram obras muito valiosas, muito ricas culturalmente. Como eles queriam renascer a cultura grega e a cultura romana, greco-romana, por isso que esse movimento ficou conhecido como Renascimento, certo? Bom, a Idade Média ela deixou o seu legado, que legado? Deixou coisas, então a gente não pode dizer que a Idade Média ela não teve cultura, porque muita coisa surgiu, foram criadas na Idade Média. Por exemplo, universidades, o sistema bancário, os livros ilustrados, o cavalheirismo, o óculos, os relógios mecânicos, a bússola.
Isso foram todas coisas que surgiram, que foram originadas na Idade Média. Então a gente não pode dizer que a Idade Média ela não foi rica culturalmente, certo? Quais são as características desse movimento, né, do Renascimento? O Renascimento ele vai ter 4 características principais. Primeira, a valorização do passado greco-romano. O antropocentrismo, que é isso, né? O antropocentrismo ele vai colocar o homem no centro do universo. O individualismo, que é já que está valorizando o homem, então o homem ele tem uma capacidade criativa, né? Então o individualismo, cada um tem sua capacidade. E uma nova visão de tempo. Agora o tempo pertence ao homem. O humanismo. O que foi o humanismo? O humanismo ele é um movimento intelectual que está dentro do movimento chamado de Renascimento. Então, o humanismo é um movimento intelectual que propõe o estudo dos autores antigos, né? O estudo dos autores da Grécia e da Roma antiga para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Esses humanistas, quais eram as principais características deles? Eles eram cristãos, eles queriam reinterpretar a Bíblia, traduziram e divulgaram os textos antigos, aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática. Eles se opuseram às verdades que a igreja que ela detinha, né? Lembre que na Idade Média quem tinha muito poder era a igreja, então a igreja controlava o que as pessoas pensavam, as verdades eram ditas pela igreja. Então, na Idade Média, a gente tinha o chamado teocentrismo, Deus está no centro do universo. E eles propuseram o uso da razão e da experiência para se chegar à verdade. Como é isso, né? Na Idade Média, já que era a igreja que tinha grande poder, o que era a dona da razão? O que era importante? Era o uso da fé. Já no Renascimento, eles vão defender o uso da razão. Para mim chegar à verdade, não é coisas ditas pela igreja, eu vou ter que chegar à verdade através da experiência, eu vou testar, certo? Bom, aqui vocês veem uma imagem de um artista do Renascimento, que é Sandro Botticelli, né? O Renascimento ele vai trazer uma nova técnica de arte, né? Que vai ser o realismo na apresentação da figura. Então vejam que traz uma ideia de um corpo real, o domínio da perspectiva, que é a sensação de profundidade, de movimento, de uma imagem tridimensional. Então eu vejo aqui, como que uma concha, aqui o mar, como que tem algo lá no fundo. Então, uma imagem tridimensional. O artista podia fazer seu autorretrato, então vejo que a selfie não é de agora, né? No Renascimento, o autorretrato foi onde surgiu. E também os artistas assinavam suas obras, que eram para deixar as suas marcas, né? O Renascimento ele surgiu, né, na Itália, na cidade de Florença, Milão e Bolonha, né? Lá tinha várias famílias ricas, e essas famílias ricas, principalmente os burgueses, eles financiavam os artistas, né? Por que eles financiavam? Qual era a ideia? Ganhar destaque na sociedade, certo? Muitos papas, pessoas ligadas à igreja também eram mecenas, eles financiavam artistas. O Renascimento ele vai ter 3 fases, o 300, o 400 e o 500, certo? O 300 é o período de transição da arte renascentista, né? Tem aquele período de transição da arte medieval para a arte renascentista. O 400, Florença vai ser o principal centro de arte, a gente vai ter como os principais artistas, né, como Donatello, Botticelli. E o 500, Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento.
a gente vai ter, né, nesse momento do 500, no século XVI, artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Santos, né? Leonardo da Vinci e Michelangelo são os mais famosos por vocês, conhecidos por vocês. Mas o Renascimento ele não vai ficar somente na Itália, ele vai se expandir para as outras partes da Europa, né? Como Portugal, com o escritor Luís Vaz de Camões, com a obra Os Lusíadas. Na Espanha, Miguel de Cervantes, que tem uma obra que vocês conhecem, Don Quixote de la Mancha. E na Inglaterra, né, um dos que vocês mais conhecem é o William Shakespeare, principalmente por causa da obra de Romeu e Julieta, que tem um livro e tem filme que foi produzido baseado na obra de Shakespeare, certo? Vamos lá. Também, além da arte, né, nós vamos ter cientistas. Os cientistas, através das experiências, eles vão chegar a novas descobertas. Por exemplo, Leonardo da Vinci, além de ser um artista, ele também vai ser um cientista. O trabalho dele é muito voltado para o corpo humano, ele vai desenvolver muitas pesquisas na área da ciência. Como cientista, trago para vocês Andreas Vesalius, né? Ele era da Bélgica, é considerado o pai da anatomia moderna. Nicolau Copérnico, que era um matemático e físico, ele desenvolveu a teoria do heliocentrismo. Como essa teoria, isso é muito importante, viu? Na Idade Média, a Igreja, ela defendia um modelo geocêntrico que dizia que a Terra era o centro do universo e os demais planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Nicolau Copérnico, ele vai, através da experiência, vai defender que o Sol é o centro do universo e os outros planetas, né, giram em torno do Sol, né? Então, Nicolau Copérnico, ele vai desenvolver essa teoria chamada de heliocentrismo. Hélio, Sol, Geo, Terra, certo? Aqui, Idade Média, aqui, Renascimento, né? Ele desenvolve, né, Nicolau Copérnico, e Galileu Galilei comprova essa teoria desenvolvida por Nicolau Copérnico, né? Galileu Galilei é um cientista muito conhecido por todo, ele percebeu os movimentos de rotação e translação da Terra, começa a defender essa teoria do heliocentrismo, e como a Igreja era que detinha poder e defendia a teoria do geocentrismo, a Igreja chama Nicolau Copérnico, né, porque ele está com essa nova ideia, falando sobre o heliocentrismo. Eu vou estar postando para vocês um videozinho, uma historiazinha sobre Galileu, né? Vou botar o link caso vocês queiram assistir, certo? E nós temos a atividade de hoje, que é a atividade proposta do livro de vocês. Então, tem as questões que são para responder, então vocês respondem todas que estão aqui, ó, e somente essas que eu selecionei, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um zap, podem estar perguntando, que eu estou à disposição. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima, viu? Tchau, tchau!